eu quero te encontrar. Ó meu Senhor, erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia, 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 aleluia. Eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, verso 21 ao 34. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha veste? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados, amadas todos. Irmãos, vamos cantar um hino a Deus. Nós celebramos dia 2 agora, dia de finados. O que significa finados? Fim, final. Vem de um verbo francês, finalizar. Daí vem finados, finir. Finados, aquele que chegou ao fim. Aquele que chegou ao fim da sua vida. Mas e depois? E depois? O que nos espera? Para aquele que tem fé, para aquele e aquela que é crente em Jesus, que crê em Jesus, a palavra do Senhor diz, em Apocalipse, que existe uma linda cidade de ouro e de cristal, chamada Jerusalém. Uma cidade que não precisa de sol, nem desta luz aqui artificial, porque Jesus, o leão de Judá, ilumina toda a cidade com a sua própria luz. E a Bíblia diz, em Apocalipse 2,17, que os salvos em Cristo que estão lá em Jerusalém, estão sendo alimentados com o maná escondido. O alimento que Deus preparou para os seus salvos. Irmãos, santificação. Esperemos o arrebatamento, igreja.
Eu vi uma cena uma vez numa novela da Record chamada Apocalipse. E o arrebatamento é exatamente como demonstrou ali na novela. Arrebatar, irmãos, a pessoa não vai subindo devagarinho. Arrebatamento é assim, ó. Shum. De vez. É rápido. É violento. Por exemplo, no dia do arrebatamento, quando eu for arrebatado, eu tenho certeza que serei. No momento do arrebatamento, este microfone cai no chão, porque eu fui arrebatado. Eu vi um adesivo de carro que dizia assim: em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. E vai ficar assim mesmo. Porque o motorista já estará na glória em Jerusalém. Agora eu pergunto a você: você está se preparando para o arrebatamento? Mas de que maneira? Muito simples. Somente creia em Jesus. Creia em Jesus, viva o evangelho dele e faça o bem. Seja uma nova criatura em Cristo, que no dia do arrebatamento você será levado para o céu. O Senhor está curando neste exato momento problemas na visão, no olho. A visão que o Senhor está me dando é um olho muito vermelho, muito irritado, ferido, machucado. E o Senhor está renovando a íris do olho, renovando todo o olho. Tenha certeza, aqui e em pessoas que nós estamos orando, o Senhor já está operando, em nome de Jesus. Apenas creia, somente creia. Amém? Canta este louvor, igreja. Canta este hino. 100% louvor, igreja. 100% louvor. Santificação, santificação, santificação. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, lugar santo és. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona te confessar. Do grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar. Aleluia! E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão suas vestes? Igreja! Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação lá em cima, pra morar lá em Sião. só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Oh, Riabashiri. Prepara-te. A trombeta tocou e agora quem ficou? Olha lá, igreja. Vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu. E as irmãs? E as irmãs também. As crianças que cantavam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes que vinham adorar. Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não Aleluia! acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação
só entra no céu. Quem? Quem aqui for fiel, vigiai E orai. O noivo logo vem, só entra no céu. Quem aqui for fiel, Santificação pra morar lá em Sião, só entra no céu. Aleluia. Quem aqui for fiel, Vigiai e orai. o noivo logo vem. Santificação, Oh, santificação, santificação. aleluia. Da glória. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Jesus prometeu. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida, diz o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor hoje, essa leitura é uma das mais profundas, na minha opinião, é uma das mais que me ensina, irmãos, como eu devo me comportar diante de Deus. Josafá, rei de Judá, estava indo para a batalha, e a Bíblia diz que um grande exército, os amonitas, a região de Amon, o povo da tribo de Amon, os moabitas, os habitantes de Moabe, se reuniram num grande exército para combater Josafá e o povo de Jerusalém. Era um exército inimigo muito maior do que o exército de Josafá. E a Bíblia diz que Josafá, está escrito aqui, ó, versículo 3, Josafá teve medo. Ele era um homem crente em Deus. Ele era crente, ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus. Mas ele teve medo. E Deus não tirou a mão de cima de Josafá. Porque Josafá, ele foi humilde. Ele reconheceu a pequenez. Ele reconheceu, tenho medo. Quem não tem medo, irmãos? Alguns mentindo, e o diabo é pai da mentira, diz, não, eu não tenho medo de nada, porque eu tenho uma fé. Irmão, Josafá teve medo, ele era um homem crente em Deus. Ele acreditava em Jeová, ele acreditava no Deus vivo, mas ele teve medo. Ter medo, meu amado, não significa falta de fé. Ter medo de morrer, ter medo de acidente. O que nós não podemos deixar é que o medo suplante a nossa fé, porque o justo viverá pela fé. Josafá, apesar do medo, ele foi enfrentar o inimigo, ele foi enfrentar o exército inimigo. A Bíblia diz, agora aqui está, irmãos, Josafá, quando sentiu medo, ele não ficou choramingando em casa, ele não ficou sentindo um coitadinho. A Bíblia diz, olha, ainda no versículo 3, buscou o Senhor. Presta atenção, igreja, buscar a Deus. Não é Deus que vem buscar você. Não vou mais na igreja, não quero mais na igreja. Deus tem a obrigação de sair do seu altar, onde Ele diz, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então Ele promete que está aqui, Ele está aqui. Então é Deus que vai sair daqui e buscar você na sua casa. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quando Josafá teve medo, ele buscou o Senhor. Ele veio buscar o Senhor. Ele veio ao encontro do Senhor. Cuidado, irmão. Cuidado que o diabo é pai da mentira. Convencer você do erro. A Bíblia diz que Josafá buscou a Deus. Foi até a presença do Senhor. E propagou um jejum. Buscar a Deus e jejum, irmão. Irmão, não precisa levantar a mão, claro. Mas eu pergunto, há quanto tempo que você não faz o jejum, irmão? Há quanto tempo você não faz o jejum, irmã? Então você quer que tudo dê certo na sua vida. A Bíblia diz que buscou a Deus e jejuou. Você não faz jejum? E depois você vai colocar a culpa em Deus? Porque nada está dando certo na minha vida. A Bíblia diz que Josafá primeiro reconheceu a sua pequenez. Tenho medo. Sou rei de Judá, sou crente em Jeová, mas eu tenho medo. Buscou a Deus, ou seja, o medo não foi maior do que a sua fé, mesmo com medo. E quantas vezes na nossa vida é assim? Nós enfrentamos o problema, a tribulação, tremendo de medo, mas estamos lá de pé,
Porque o Senhor não criou você para ser cauda, mas para cabeça erguida. Josafá foi, mas antes, depois de buscar a Deus e jejuar, o que ele fez? Colocou em marcha. Se pôs em marcha. Agora Josafá fez algo, irmãos, que nunca ninguém tinha feito. Porque geralmente os generais colocavam os melhores soldados, chamado escol. Não a cerveja, tá? Escol. Daí vem escolta. Escoltar. Escolta são os melhores guerreiros. O general colocava os melhores guerreiros na frente. Por quê? São guerreiros destemidos, guerreiros corajosos. Eles iam para a batalha para dar força para aqueles que estavam no final ali, que estavam com medo. Então eles colocavam os melhores guerreiros na frente. Isso era a tática de guerra. Josafá fez algo impensável, irmãos, que ninguém tinha feito até então. O que ele fez? Ele colocou os levitas louvando a Deus, com os instrumentos louvando a Deus. Veja o poder do louvor, igreja. Por isso que eu falo aqui na igreja, canta, igreja, louva a Deus, igreja. E tem irmão que é tapado, irmã tapada, que não percebe que o diabo, primeira coisa que ele tira de você é a alegria de louvar a Deus. É ou não é? Hoje eu não vou louvar, hoje eu não vou cantar, porque hoje eu não estou bem. Faz isso mesmo, é o que o diabo quer. É o que o diabo quer. Não, hoje eu não estou muito legal, vou ficar... Padre, hoje eu vou ficar quietinho aqui na igreja, tá? Aqui no cantinho, porque eu não estou bem hoje, sabe? Estou muito tristinho e tal. Não vou nem participar, quero só ouvir. Então vai sair dessa igreja sem a bênção. Porque Deus habita nos louvores. O louvor expulsa demônio. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Samuel 16, 23, que quando o diabo entrava no rei Saul, ele era possuído pelo diabo. Sabe o que Davi fazia? Não ficava com medinho, não. Davi pegava a harpa, dedilhava hinos a Deus. O diabo que estava no rei Saul perdia a força e ia embora. Agora alguns irmãos não levam a sério isso na igreja. O que Josafá fez? Colocou os levitas na frente, tocando harpa, cantando louvores a Deus. Rendei glórias ao Senhor, a sua misericórdia é eterna. E tocavam lira, e tocavam harpa, e cantavam. Nisso, o poder de Deus foi agindo. O Espírito Santo veio poderosamente sobre um homem chamado Jaziel. Jaziel disse: Josafá e o povo de Jerusalém, eu tenho um aviso de Deus para vocês. Deus está falando agora. Não tenham medo daquela grande multidão, porque a batalha não é de vocês, a peleja não é de vocês, a peleja é do Deus que vocês adoram. Eu quero afirmar na tua vida, meu irmão, minha irmã, essa batalha que você está enfrentando, entrega para o Senhor agora, entrega agora, seja em qual área da sua vida, Deus vai pegar a batalha para Ele, e Ele vai batalhar a seu favor e conquistar a vitória em nome de Jesus. Não fica para você. A vitória não é você que conquista, a vitória quem conquista é aquele cujo nome está ali no altar, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que no versículo 20, que Josafá se ajoelhou na presença de Deus. Olha lá, por isso que nós fazemos isso na Eucaristia, no início da Eucaristia. Não é porque o reverendo quer celebrar uma Eucaristia diferente. Ele colocou coisa diferente na igreja. Para! Se eu quisesse colocar coisa diferente, eu entrava aqui com um nariz de palhaço, com um vestido de bozo, sei lá o quê. Irmãos, é porque a palavra do Senhor diz que Josafá se ajoelhou na presença de Deus. Por isso que vocês devem também se ajoelhar na presença do Senhor. Enquanto Josafá estava de joelhos com todo o povo de Judá, o que aconteceu? Quem foi lá na batalha? Josafá, sim ou não? Quem foi na batalha lá? O exército de Judá, sim ou não? Quem foi lá na batalha? Deus. Até então Jesus não era conhecido no Antigo Testamento. Deus, Jeová foi lá na batalha. Ele fez com que a batalha acontecesse e ele conquistou a vitória enquanto Josafá estava de joelhos na presença de Deus. Irmão, você quer a vitória? Se ajoelha diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Quando você acorda, a primeira coisa, se ajoelhar na presença do Senhor, usa a tua cama como um suporte. E ali você fala com o Senhor, você chora na presença dEle, você se humilha na presença dEle, pede perdão, pede o poder dEle, entrega a sua vida, entrega o dia que está começando. E no final do dia, novamente na presença do Senhor, você começa o dia de joelhos e você termina o dia de joelhos. Faça isso. Amém, igreja? Agora, irmãos, está aqui.
A leitura de hoje mostra tudo para você e para mim. Como eu devo me comportar, como eu devo conquistar a vitória. Porque a peleja não é nossa, é do Senhor. Só depende de você aceitar e viver essa fé ou não. Mas se você não fizer, não obedecer e não conquistar, não coloca a culpa em Deus, não. E não vem fazer chantagem emocional com Deus. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais comungar. Vai diminuir alguma coisa em Deus? Sim ou não? Não. Você que precisa dele. Sou eu que preciso do Senhor. Amém, irmãos? Reconhecer a sua pequenez, o seu medo. Segundo, buscar o Senhor. Terceiro, jejum. Quarto, joelho dobrado diante do Senhor. Amém, igreja? Os 4 passos da vitória. Primeiro, reconhecer que você é fraco, Deus é forte. Segundo, jejum. Jejuar diante do Senhor. Terceiro, segundo, buscar o Senhor. Terceiro, jejuar. E quarto, joelho dobrado diante do Senhor. Amém, igreja? E hoje no Evangelho, qual foi o Evangelho, amados? Marcos 5, 21 ao 34. Jairo, chefe da sinagoga, chegou até Jesus e falou: Senhor, minha filha está morrendo, 12 aninhos, uma menina. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma multidão estava tocando em Jesus. E a Bíblia diz que alguém veio por detrás, trêmula, e tocou não nele, tocou na veste, na capa. Jesus usava uma capa, ele era mestre. Sabe a capa de oração que nós usamos aqui na igreja? Ele usava aquele véu de oração. A Bíblia diz que aquela mulher trêmula se aproximou e tocou em Jesus. Por que ela estava tremendo tanto? Porque naquele tempo não havia esse toque do homem e da mulher, sobretudo publicamente. Não havia isso. No Oriente não se tem isso de ficar beijando no rosto a mulher. No Oriente, os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. É impensável, até hoje. Imagina 2000 anos. Impensável um homem chegar numa casa e beijar o rosto de uma mulher. Isso é impensável, irmãos. A cultura deles é completamente diferente da nossa cultura. Não era comum. E, sobretudo, Jesus também não era parente dela. Naquele tempo, até hoje em alguns países, a mulher ela tem que andar um passo atrás do homem. Por quê? Eu entendi. Antes eu criticava, falava que absurdo, a mulher está igual ao homem. Mas, o que eles, segundo eles, a cultura oriental, a mulher fica um passo atrás, por quê? Porque o homem estando à frente está ali para proteger a mulher. Para proteger qualquer coisa que aconteça, o homem está ali para proteger a mulher. Aquela mulher se aproximou, não era parente de Jesus, não era conhecida de Jesus, mas ouvia falar que Jesus era poderoso. A Bíblia diz que ela se aproximou e tocou na orla do manto do Senhor. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, saiu de Jesus um poder, uma força. E foi, irmãos, na raiz daquela enfermidade. 12 anos de sofrimento. 12 anos. Vocês mulheres sabem disso. Imagina uma mulher com uma hemorragia constante, 12 anos de hemorragia. 12 anos. 12. Gastou tudo que tinha com médicos. Não conseguiu nem alívio, diz a Bíblia. Mas quando ela tocou em Jesus, ela sentiu aquele alívio. Não alívio. Ela sentiu a cura de Jesus. Jesus, quando é tocado por ela, quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, que pergunta sem sentido, sem nexo, sem noção. Olha quanta gente que está tocando em você, Jesus. É verdade. Todos estavam tocando em Jesus, mas só uma tocou com fé. Todos tocaram por curiosidade, mas só uma tocou com fé. E foi esta que foi curada. Irmãos, aqui nós somos uma assembleia, uma congregação grande. Eu fico me perguntando, quem aqui realmente tem fé em Jesus? Profundamente. Quem aqui tem fé profundamente em Jesus? Será que é apenas uma pessoa? 2, 3? Quando não acontece a cura, não questione Deus. Quando não acontece a cura, questione você. Quando a bênção não chega, não questione Deus. Quando a bênção não acontece, questione você. A questão tem que ser para você.
O questionamento é para você, não é para Deus. Não questione Deus. Questione você. Será que eu toquei realmente o Senhor com fé? Será que eu busquei o Senhor? Será que eu fiz jejum diante do Senhor? Será que eu tive confiança no Senhor? Será que eu me humilhei verdadeiramente na presença de Deus? Pensa nisso. A mulher chega trêmula. Fui eu, Senhor. Tem um louvor tão lindo que diz isso. Fui eu quem te tocou. Fui eu. Fui eu quem te tocou, Jesus. Fui eu. Eu toquei em você, Jesus. Trêmula. Pensando que iria receber uma reprimenda de Jesus. Mas não. Jesus disse, vá em paz, minha filha. A tua fé te salvou. Que o Senhor nos toque nesta noite. Coloque a mão sobre o seu coração. E diga assim, fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. Olha para mim, Senhor. Cura-me profundamente, Jesus. Amém, Jesus. Irmão.